Nesse vídeo eu vou te contar sobre por que a guerra, indagações entre Einstein e Freud e cartas de Gandhi para Hitler. Oi, gente linda! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com por que a guerra, indagações entre Einstein e Freud. Primeiro falar de Einstein. Nascido em 1879 na Alemanha, filho de pais judeus, Einstein foi um físico teórico que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna. Além da Alemanha, ele já morou na Itália, na Suíça e nos Estados Unidos, onde ele faleceu aos 76 anos. Einstein teve 3 filhos, Hans Albert Einstein, Eduard e Lísio, todos os 3 do seu primeiro casamento com Mileva Mari. Eles se casaram em 1903. Mesmo que a amizade tenha virado amor, o seu casamento com Mileva não era um mar de rosas, pois, de acordo com as cartas que Einstein mandava para um ex-amor da adolescência, ele era infeliz no seu casamento e ainda gostava dela. Muita emoção! Basicamente, aos 16 anos, o Einstein queria entrar na Escola Politécnica Federal Suíça, mas ainda faltava 2 anos para ele atingir a idade de conseguir entrar nessa escola. Aí o diretor dela aconselhou ele a ir para uma outra e esperar esses 2 anos. E nesse meio tempo, ele ficou em uma casa cujo dono era Jos Winterle. E ele tinha uma filha chamada Marie Winterle. E o Albert Einstein se apaixonou por ela. Mas aí ele conseguiu ir para a faculdade e se desencontraram. Aí ele conheceu a primeira mulher dele, a Mileva, e tiveram esses 3 filhos. E essas cartas foram mandadas pelo Einstein para Marie, enquanto a mulher dele estava grávida do segundo filho, o Eduard. Muita emoção. Em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, o Albert Einstein vai para Berlim, deixando a esposa com os 2 filhos em Zurique. Depois da guerra, uns 5 anos depois dele ter ido para Berlim, eles se divorciam. E graças a algumas cartas, descobrimos que Albert tinha tido um terceiro filho, no caso, a Lísio. Não se sabe se o nome verdadeiro dela é Lísio, e parece que Einstein não chegou a conhecer ela, pois ou ela foi adotada, ou ela sofreu de alguma coisa na infância, alguma doença e morreu. Alguns anos depois, em 1919, já divorciada há um tempo, Einstein se casou novamente com uma mulher chamada Elsa. Livre estou. Que aparentemente era prima de 1º grau por parte de mãe e prima de 2º grau por parte de pai. Tá, eu não sei pra vocês, mas isso pra mim não faz sentido. Ao chegar nos Estados Unidos, depois de uns anos, Elsa foi diagnosticada com problemas cardíacos e renais e morre em 1936. Einstein faleceu em Nova Jersey em 1955, também nos Estados Unidos. Agora vamos falar do Freud. Segundo Freud, nasceu em 1856 na República Tcheca e faleceu em 1939 em Londres. Assim como Einstein, os pais dele eram judeus. Ele foi um médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Ele se casou com a Marta e teve alguns filhos. Um desses filhos foi a Ana, que virou uma psicanalista. Então, gente linda, Einstein por acaso resolveu mandar uma carta do nada para Freud? Não. Foi uma proposta feita pela Liga das Nações, que escolheu Albert Einstein para escolher alguém para perguntar alguma coisa. Aí ele escolheu Freud e perguntou para ele se tinha alguma forma de livrar a humanidade da guerra. Essa foi a questão das cartas que eles discutiram. Além de perguntar, Einstein defende o princípio pelo qual todas as nações devem renunciar à liberdade de ações de soberania. E Freud concorda. E também defende que todos os indivíduos devem abrir mão da liberdade de usar a força para a violência. Do tipo, você não pode bater no amiguinho, mesmo que o amiguinho mereça, você não pode bater no amiguinho porque você renunciou a essa liberdade de bater no amiguinho, entendeu? Tudo isso na intenção da segurança maior de todos. Nessa ideia, a humanidade deve se reunir e estabelecer uma autoridade central,
que teria o poder necessário para dar conta da parada. Tipo uma ONU da vida, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para não haver uma terceira. Freud ainda diz uma coisa muito interessante. Ele diz que sempre haverá desigualdade, porque o próprio homem se divide entre líderes e seguidores. Ele também discute o poder e a violência que é também usada no mundo animal para as resoluções dos conflitos. Porém, ele deixa a ideia de que se os fracos se juntarem, eles vencerão os mais fortes. E no período que a gente vive, o poder dos mais fracos seriam as leis. Do tipo, união faz a força. Aí beleza, ele também traz a visão que a classe que governa vê na guerra a oportunidade de enriquecer. E ele acredita que a massa popular vai com esse governo porque tem dentro dela a vontade, o instinto de destruição. Do tipo, a guerra seria uma desculpa para mostrar o que o homem realmente é. Ah, mas não tem guerra hoje em dia. Você nem guerreia com a sua mãe pra você lavar a louça, não. Você lava a louça tranquilamente, entendeu? Nem vem um chinelo e um cinto aí do nada quando você não limpa o seu quarto. Isso nem é guerra. Imagina. Por fim, Einstein pergunta se tem alguma forma de tirar esse desejo, este instinto do homem de destruição. E o Freud diz que não, que ele sempre existirá. Porém, dá para desviar em um grau que não resulte em guerra. Contudo, ele acredita que o homem se divide entre o amor e o ódio, com eles trabalhando juntos. E por conta de tudo isso, o homem sempre estará propenso à guerra e arranjaria qualquer desculpa para começar uma. Bem resumido, essa é a discussão que tem entre Einstein e Freud sobre por que a guerra. E vamos para a segunda obra, Cartas de Gandhi para Hitler. Primeiro fala de Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, nasceu em 1869 e foi um advogado nacionalista, anticolonialista, que empregou a resistência não violenta para a independência da Índia do Reino Unido, no caso a Inglaterra, e inspirou movimentos pelos direitos civis e a liberdade em todo o mundo. Ele foi assassinado com 3 tiros no peito em 1948, aos 78 anos, pelo Naran Foi desse cara. Sou péssima com o nome. Agora vamos falar de Hitler. Adolf Hitler nasceu em 1889 e foi um político alemão, líder do partido nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, figura central do Holocausto, que foi um assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus. Vamos para as cartas que Gandhi mandou para ele. Com a intenção sincera de evitar a Segunda Guerra Mundial, Gandhi enviou 2 cartas para Hitler, na intenção de que fizesse o líder nazista refletir sobre os atos violentos que estava praticando. A primeira carta foi escrita em 23 de julho de 1939, faltando 2 meses para a Segunda Guerra Mundial começar, e afirma que Hitler seria a única pessoa que pudesse evitar a guerra que reduziria a humanidade ao estado selvagem. Mas como todo mundo sabe, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha ataca a Polônia e a guerra começa. A carta é pequenininha, então eu vou ler para vocês. A segunda eu resumo. Querido amigo, amigos têm insistido que eu lhe escreva para o bem da humanidade. No entanto, eu tenho resistido ao pedido deles, porque sinto que qualquer carta vinda de mim seria impertinente. Mas algo me diz que eu não devo hesitar e que devo fazer meu apelo, qualquer que seja seu valor. Está muito claro que você hoje é a única pessoa no mundo que pode evitar uma guerra, capaz de reduzir a humanidade ao estado mais selvagem. Você deve pagar o preço de algo, por mais valioso que pareça ser? Você ouvirá o apelo de alguém que deliberadamente deixou de lado os métodos de guerra e obteve um sucesso considerável? De qualquer forma, peço desculpas antecipadas, caso tenha errado em lhe escrever. Continuo, o seu amigo sincero, Mahatma Gandhi. E vamos para a segunda carta, que Gandhi escreveu 1 ano depois que ele escreveu a primeira. Nessa carta, ele demonstra sinais de bravura muito mais do que de humildade e explica, quase que detalhadamente, a resistência não violenta que ele utilizou para o povo indiano
se libertar dos britânicos. Aí beleza, uma parte dela ele diz: nós encontramos na não violência uma força que, se organizada, pode sem dúvida unir-se contra as forças mais violentas do mundo. O pedido que ele faz na carta para Hitler é que ele interrompa com uma guerra. Isso é foco central do texto, em um apelo feito em nome da humanidade, para ele parar. Porém, infelizmente, tanto a primeira carta quanto a segunda nunca chegaram nas mãos do Hitler, porque foram interceptadas pelo governo britânico. E a guerra continuou por mais 5 anos. E agora, para você conseguir absorver todo esse conteúdo, eu vou fazer um resumo do resumo com os mapas mentais. Primeiro, porque a guerra é uma indagação feita em cartas entre Einstein e Freud. Einstein, alemão, Freud nasceu na República Tcheca, e os dois têm pais judeus. A pergunta que Einstein faz, primeiramente, é se tem alguma forma de livrar a humanidade da guerra. Aí eles discutem isso durante as cartas. Tanto Einstein quanto Freud têm a visão de que, para alcançar a segurança da humanidade, a humanidade tem que abrir mão da sua liberdade, tanto em questão de ações de soberania, quanto em questão de abrir mão da liberdade de bater no amiguinho, de usar a força para a violência. Freud acrescenta que o homem tem um instinto de destruição, e Einstein pergunta para ele se tem como o homem não ter este instinto de aniquilar este instinto de destruição. Freud diz que não, mas que tem como amenizar ele em um grau que não resulte em guerra, porém ele sempre existirá. E basicamente, bem resumido, é isso. Cartas de Gandhi para Hitler. Mahatma Gandhi foi um advogado nacionalista, anticolonialista, que lutava pela resistência não violenta. E Hitler, Adolf Hitler, foi um político alemão líder do Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira carta, escrita em 1939, 2 meses antes da guerra começar em setembro, ela diz, de forma bem humilde, fazendo um apelo para que o Hitler não comece uma guerra e para ele refletir as ações dele feitas até então. Na segunda, a carta é bem extensa, onde não se vê mais tanto humildade de Gandhi e sim sinais de bravura. O foco central das duas cartas é fazer um apelo pela humanidade para que Hitler, na primeira, não comece a guerra e na segunda, que ele a interrompa. Na segunda, o Gandhi especifica o método dele de resistência não violenta, porém, tanto a primeira quanto a segunda nunca chegam nas mãos de Hitler e a guerra continua. Basicamente é isso. Então é isso, gente linda. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se quiserem ver mais vídeos assim, por favor, se inscreve, ativa o sininho e deixa um like para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Um beijo, até o próximo. Einstein e Freud. Falei errado, não falei? Freud. Mirella. Miller. Assim como Einstein, ele também... Assim como Einstein,